O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que te ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Nós estamos na liturgia após um tempo muito forte que nós vivemos, terminando com a festa de Pentecostes e depois celebramos a festa da Santíssima Trindade. Aí, com essa festa da Santíssima Trindade, começamos ou voltamos a dar continuidade no calendário litúrgico dos domingos do tempo comum. Domingo passado, nós celebramos o 12º domingo do tempo comum, onde apareceu também exatamente essa leitura que nós lemos hoje, porém na versão do evangelista Lucas, que estamos estudando esse ano. E as leituras que vão aparecer nos domingos do tempo comum, nos domingos, vão ser, a maioria delas, todas tiradas do evangelho de Lucas, a não ser que caia uma festa como caiu hoje. Hoje, dia 29, exatamente a festa de São Pedro e São Paulo, e caiu no domingo. Mas mesmo que não caísse no domingo, dia 29, a igreja celebra no domingo mais próximo do dia 29, a festa grande dos dois fundamentos da igreja, Pedro e Paulo. A leitura que a igreja nos coloca, vou explicar primeiro a leitura do Santo Evangelho. O que a igreja nos coloca hoje, na versão de Mateus, é aquela leitura onde Jesus, longe do povo todo, bem longe, lá em Cesareia de Filipe, mais para o norte, quase divisa com estrangeiros, Jesus faz uma parada com seus discípulos e ele quer saber exatamente o que está acontecendo com o projeto, com o ensinamento e com o que ele está fazendo. O que o povo está percebendo quem é esse Jesus, que é o Filho do Homem. E, naturalmente, o povo ele não consegue acertar porque o povo não caminhava com Jesus.
O povo não via tudo o que Jesus fez, o povo não ouvia o que Jesus ensinava. O povo marcava presença somente naqueles momentos quando Jesus visitava a sua cidade. Por isso que eles vão, mas o pouco que ouviram falar e viram Jesus fazer os milagres, as suas atitudes e o seu ensinamento, eles já chegaram a uma conclusão muito importante. O povo conhecia a Sagrada Escritura, que é a parte do Antigo Testamento, até Jesus, que depois entrou os Evangelhos e as cartas. Mas o povo aproximou, esse homem é diferente. Esse homem parece ser, então, como diz aqui, parece ser João Batista que ressuscitou, que foi a opinião de Herodes, quando perguntaram, não, esse que está fazendo os sinais e os milagres é João Batista que eu mandei matar. Outros disseram que esse Jesus podia ser Elias que voltou, porque Elias não morreu. Elias foi levado ao céu no carro de fogo, e acreditavam que ele voltaria para preparar o caminho do Messias. Então pensavam que esse Jesus era o Elias que voltou. E outros ainda falavam que é Jeremias, que é um dos profetas muito importantes do Antigo Testamento, ou qualquer outro profeta. Portanto, a opinião do povo, com pouco tempo que tinham com Jesus e com aquilo que eles vão ouvindo pela palavra de um para o outro, eles aproximaram Jesus aos profetas. Não aproximaram Jesus aos sacerdotes, aos doutores da lei, aos fariseus, não. Está na linha dos profetas grandes que nós tivemos. Elias é o grande profeta, é o pai dos profetas, com ele que começou a mensagem básica fundamental do profetismo, denunciando os falsos deuses e apelando ao povo, mostrando que estão sendo enganados pela religião, porque o que eles estão adorando não é o único verdadeiro Deus. Essa é a mensagem básica do profeta Elias, mas também dos outros profetas, que sempre chamam a atenção do povo dos enganos em que estão vivendo. Lembram bem que a base, inclusive a Bíblia Sagrada começa exatamente com isso, com Adão e Eva que foram enganados pela serpente. Quando Deus perguntou a Eva, por que você fez isso? Eva respondeu, a serpente me enganou. O profeta sempre surge quando percebe que o povo está sendo iludido e enganado. Jesus, exatamente isso. Ele vai mostrar para nós e para o povo daquela época, do povo dele, os enganos que a religião leva o povo a viver. E ele vai trazer a verdade. Por isso que ele fala, eu sou a verdade. A verdade eu trouxe do Pai. Vocês vivem a mentira, vocês estão sendo enganados. Isso percorre toda a história no Antigo Testamento, toda a história de todos os povos, de todas as nações e de todas as raças. Aí Jesus perguntou, e vocês que caminham comigo, que ouviram tudo que eu ensinei, que viram tudo que eu realizei, as obras que eu fiz, que presenciaram tudo. Aí Pedro, em nome dos outros 11, são 12, aí Pedro ele vai fazer a grande declaração, que é conhecida como a profissão de fé de Pedro. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, porque os outros são mortos, estão na cabeça do povo, muitos os adoram, mas você é o Filho do único verdadeiro Deus, que quer o bem a todos nós, que é Pai de todos, que é Criador de todos, e quer que todos seus filhos vivam em paz e na fraternidade. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aí a leitura da festa de hoje foi escolhida exatamente por causa desses versículos que vou explicar, que são específicos no Evangelho de Mateus. Não aparecem no Evangelho nem de Lucas e nem de Marcos, dos 3 evangelhos chamados sinóticos. Respondeu Jesus e lhe disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, não é da sua cabeça isso, não é da sua capacidade, mas o meu Pai que está no céu te revelou.
Por isso eu te digo, e aqui qual é a conclusão? Porque é a festa de São Pedro e São Paulo, por causa dessa frase que está aqui. Por isso eu te digo, tu és Pedro. A palavra Pedro, no grego, é pedrinha, é uma pedrinha. Tu és Pedro. E sobre esta pedra, aqui o original não é uma pedra, aqui é uma rocha. E sobre esta rocha e sobre esta pedra, portanto, Pedro e pedra, Pedro é pedra pequena. A pedra que Jesus se refere é uma rocha grande, que é Ele, que é Jesus. Então, por isso eu digo, tu és Pedro, uma pedra numa construção, e sobre esta pedra, que é Jesus, pedra fundamental, a pedra chamada angular, mais tarde no Evangelho vai fazer referência a isso. E lembram bem que no capítulo 7 ele termina com aquela comparação que Jesus Cristo faz sobre a casa, constrói a sua casa sobre a areia, que quando vem o vento e a chuva derruba tudo, ou então construir a sua casa, quer dizer, a sua vida sobre a rocha. A rocha que pode vir o vento, podem vir as dificuldades, mas não derruba, porque é construída sobre a rocha. E essa palavra aqui, que ele está se referindo sobre esta pedra, sobre esta rocha, e essa rocha é Jesus. Jesus quer construir a sua igreja sobre a si mesmo, que é a pedra angular, porque é ele que veio do Pai. E ele está entregando a Pedro exatamente para construir e criar a igreja exatamente em cima da pedra fundamental, da rocha fundamental que é Jesus. Portanto, aqui a pedra é Jesus. E sobre esta pedra, que é Jesus, construirei. Quem vai construir não é Pedro, quem vai construir é o próprio Jesus. Nós somos mensageiros, nós trazemos para o nosso trabalho com a graça que Deus nos deu para podermos ser úteis ao seu serviço e construir o seu reino, o reino de Deus. Na realidade, o que está pedindo a igreja aqui, construir o reino de Deus, né? Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre a rocha, que sou eu, construirei a minha igreja, aquela que vai estar a serviço para a construção do reino de Deus. E aí o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E aí tem a segunda ideia muito fundamental, muito importante. Eu te darei, por isso que Pedro aparece com a chave, sempre, qualquer imagem que encontra de Pedro está com a chave. Eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Esse texto foi muito mal interpretado durante os tempos, mas uma das interpretações dentro do contexto é que Jesus está colocando Pedro, que caminhou com ele desde o início da sua missão, viu tudo, tentou seguir o seu próprio caminho de acordo com sua cabeça, negou Jesus, mas Jesus, ele confiou nele e ele se arrependeu dos erros que fez, reconheceu o projeto de Jesus, então ele vai colocar Pedro agora com as chaves para abrir ou fechar. Abrir. Jesus está dizendo, você me acompanhou, você conhece o meu projeto, você conhece porque eu vim. Então, você vai levar como um responsável da comunidade, você vai levar essa responsabilidade, você vai ser encarregado de ajudar a comunidade a perceber o que está certo e abrir, e o que está errado, fechar. Aquilo que leva para o amor, para a fraternidade, para a comunhão, para o reino de Deus, para a construção da amizade, dos novos céus e novas terras, da prática da justiça, tudo que Jesus fez e pregou, a paz, deseja a paz, tudo que tem a ver com isso você abre, todo mundo entra, todo mundo faz parte, independente da nação, independente do povo, independente da raça, não interessa. Todos aqueles que fazem o bem, você comprova, abre-lhes a porta para entrar.
Agora, aquilo que é contra o meu projeto, as injustiças, as maldades, os enganos, as ilusões, a maldade, tudo aquilo que é contra o meu projeto, fecha. Você não pode deixar entrar. Então Pedro é colocado com a chave para ele zelar e cuidar do ensinamento da própria igreja. Por isso que na Igreja Católica, uma das funções, que aí nós temos o Papa, que no caso, que vai zelar pelo bem, pela saúde, que vai zelar pela igreja, em tudo aquilo que constrói o reino de Deus, universal, mas depois nós temos os bispos em cada diocese, onde o responsável pela diocese é o bispo. Na paróquia, o bispo coloca o pároco, que são responsáveis para, como assim falou para Pedro, abre ou fecha, tanto o bispo como o pároco, eles precisam fazer também isso. Quando percebem que na diocese está aparecendo algum projeto, alguma coisa contrária ao projeto do Evangelho, da Boa Nova de Jesus, tem que fechar, não pode. Tem que combater a maldade, os enganos, as ilusões. E quando qualquer grupo que seja está trabalhando para a construção da vida, para o zelo, pela fraternidade, abre. Isso faz parte da nossa caminhada. Isso aqui nos faz referência àquele texto quando os apóstolos foram na sua pregação fazer uma missão e encontraram a pessoa fazendo bem, expulsando o espírito mal de uma pessoa, fazendo bem, e eles proibiram. Jesus disse, por que proibir alguém que está fazendo bem? Tem que proibir alguém que está fazendo mal. Quem está fazendo bem está conosco, que queremos também fazer o bem. Então precisamos nos juntar. E todas as pessoas de boa vontade que constroem o amor e a fraternidade são eles, então, que fazem parte desse novo projeto de Jesus, da construção da vida e da paz. Essa foi um pouco de reflexão sobre a questão de São Pedro, porque ele aparece com a chave, porque ele é responsável para a igreja. E aqui nos faz lembrar também da importância da gente dar valor ao Papa, Leão XIV agora. Nós passamos muito tempo com o Papa Francisco, com a novidade que ele nos trazia, o Evangelho, fazendo a gente voltar ao Evangelho, porque muitas vezes as comunidades, grupos se desviam e vão fazendo as suas ideias de grupos, de orações, se desviam daquilo que é mais importante, que é a vivência na fraternidade e na paz, a construção da nova sociedade, para todos possamos viver em paz. E vocês têm notado que o nosso Papa agora, o novo Papa, Leão XIV, ele está insistindo muito, porque nós estamos vivendo num mundo onde as guerras, as inimizades estão crescendo e crescendo, onde a ganância está crescendo, onde a dominação de um povo para o outro está crescendo, onde os enganos e as ilusões estão crescendo cada vez mais. E o apelo do Papa tem sido, desde o primeiro dia que ele assumiu, com aquele primeiro discurso, trabalhar pela paz. Esse é Jesus, essa é o Evangelho. É a palavra que ele disse no primeiro dia que eles se encontravam, os discípulos com portas trancadas e Jesus no meio deles, a paz esteja convosco. Todos aqueles que trazem a paz, abre a porta, deixa entrar, vamos trabalhar juntos. Essa é a mensagem do Evangelho que é a base, é o fundamento, como diz o Concílio Vaticano II, o fundamento da nossa fé. Mas eu queria também acrescentar um pouquinho, além de Pedro e a função de Pedro, de zelar pela boa doutrina, pelo bom ensinamento, pelo bom comportamento da comunidade, da Igreja Universal, o Papa, da Diocese, o Bispo, da paróquia, no caso o pároco. Além dessa reflexão sobre o Papa, sobre Pedro, eu quero falar um pouquinho sobre Paulo, que hoje é festa de São Pedro e São Paulo. São Paulo foi o grande evangelizador. São Paulo, ele era judeu, era fariseu. Ele tinha umas características muito interessantes, porque ele é muito zeloso. Na carta que ele escreve
na carta que ele escreve aos Filipenses, ele era um judeu muito assíduo, quando ele diz, eu, aliás, Filipenses 3:4, eu, aliás, até poderia confiar na minha própria capacidade, na minha carne, naquilo que eu penso. Se alguém acha que pode confiar em si mesmo, eu o posso mais ainda, porque eu sigo as normas e as leis todinhas, Eu fui circuncidado, isso é Paulo, antes de se converter, depois de se converter. Eu fui circuncidado no 8º dia, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, eu sou hebreu, filho de hebreus. Quanto à lei judaica, eu sou fariseu, assíduo à lei. Quanto ao zelo, eu sou perseguidor da igreja. Eu fui perseguidor da igreja. Quanto à justiça que se alcança pela observância da lei, portanto, a nossa justiça, sem reprovação, porque eu fiz tudo o que o figurinho manda. Faz isso, e eu fiz isso, fiz tudo. Mas, ele disse, por causa de Cristo, porém, tudo o que eu considerava como lucro, agora considero como perda. E mais ainda, considero tudo uma perda diante do bem superior, que é o conhecimento do meu Senhor Jesus Cristo. Por isso que o concílio, no número 18 da Dei Verbum, ele coloca lá, o fundamento de nossa fé é Jesus Cristo, que encontramos no Evangelho, nos 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, por causa dele eu perdi tudo e considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo e estar com Cristo. E isso não mais mediante uma justiça minha, capacidade minha, mas é uma graça que Deus me deu e eu abri o meu coração e aceitei e percebi. Então, e isso não mais mediante uma justiça minha, vinda da lei, mas com a justiça que vem através da fé em Cristo. Aquela justiça que vem de Deus e se apoia sobre a fé. Por isso que um tema central da carta aos Romanos, São Paulo, ele vai falar, nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, mas a fé em Jesus Cristo significa amar-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Quero assim conhecer a Cristo, o poder de sua ressurreição e a comunhão em seus sofrimentos, para tornar-me semelhante a ele em sua morte, a fim de alcançar, se possível, a ressurreição dos mortos. Quer dizer, assim de conseguir, com a graça de Deus, permanecer fiel até a morte. E ele, exatamente com a graça de Deus que ele reconhece, permaneceu fiel. Não que eu já tenha conquistado o prêmio, ou que já tenha chegado à perfeição, não. Então mostra que é um processo de construção contínua, de melhorar cada vez mais, reconhecer os seus erros do passado que deixa para trás, como ele vai dizer aqui. Não que eu já tenha conquistado o prêmio, ou que já tenha chegado à perfeição. Apenas continuo correndo para conquistá-lo. E a corrida, ele faz comparação com uma corrida onde você tem a meta para chegar. Porque eu também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, não acho que eu tenho alcançado o prêmio. Mas uma coisa eu faço: esqueço-me do que fico para trás. Isso é muito importante. Muita gente vive no passado. Fica resmungando, remoendo as coisas que fez no passado. Não, já foi, o passado não pode mudar. O que pode mudar? O que eu faço de agora em diante. Então, seja que for o passado, deixa para trás. E o que Paulo fala aqui: esqueço-me do que fica para trás, e aí eu olho para frente, avanço para o que está na frente, lanço-me em direção à meta, em vista do prêmio do alto que Deus nos chama a receber em Jesus Cristo. Esse é um pequeno testemunho da carta de São Paulo aos Filipenses, mas muito importante mostrar que o que ele conseguiu fazer não é pela sua capacidade,
mas pela graça que ele recebeu de Deus. É a mudança do Antigo Testamento para o Novo Testamento. É a mudança da lei e se tornar escravo da lei, cumprindo normas e rituais, para a abertura. E não sabe o que vai ser. Eu não sei como que vou agir amanhã. Depende da situação e da realidade que eu vou viver, eu vou reagir, mas sempre com um princípio básico, o amor de Jesus Cristo. Tudo feito para poder unir, tudo feito para poder melhorar a vida das pessoas, tudo feito para poder servir as pessoas. Então, esse pequeno testemunho, ele tem a ver um pouco com a nossa leitura que a igreja nos colocou, da carta a Timóteo. Essa carta aos Filipenses é carta propriamente ele mesmo que escreveu, dando o seu testemunho. Mas a carta que nós lemos na missa, onde é o testemunho dado a Timóteo, e dizem que essa leitura, a carta ao Timóteo, foi escrita posteriormente, mas carimbou o testemunho de Paulo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado um sacrifício, aproxima-se o momento da minha partida. Ele já estava preso. Ele já estava sabendo que cedo ou tarde ele vai ser morto. Isso foi na época de Nero, do imperador Nero em Roma, que ele perseguia todos os cristãos, incluindo os que estão na frente, que éramos apóstolos. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. Da justiça. Quer dizer, por quê? Porque ele viveu a justiça de Deus, não a nossa justiça. É a justiça que Deus me dá, porque eu me coloquei disponível para evangelizar, para levar aos pagãos, às nações, o projeto do amor e de paz de Jesus Cristo. E para isso que ele dedicou toda a sua vida, teve até brigas internas, mas ele achou que todos nós, e isso é a verdade, fomos criados por Deus e precisamos conhecer o projeto que Deus mandou para nós, através de Jesus Cristo, da construção da fraternidade e da paz, para vivermos no amor e em paz uns com os outros. Então, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, que é o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Todos aqueles que trabalham pela vida, pela construção do reino, pela fraternidade, todos eles receberão a mesma coroa de justiça, mesma coroa de justiça que Paulo recebeu. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integramente, o Evangelho todo, e ouvida por todas as nações. Por isso que Paulo foi para fora, saiu de si, saiu do judaísmo e foi entregar para os pagãos essa mensagem de Jesus Cristo. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal. O Senhor me libertará de todo o mal. É o canto que nós vamos cantar daqui a pouquinho, que é um texto da carta aos Romanos, onde ele vai colocar uma pergunta: quem nos poderá separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Quem nos poderá separar do amor de Cristo? Como diz a Escritura, por tua causa somos postos à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, que é a graça de Deus. Portanto, estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem as forças das alturas ou das profundezas, nem qualquer outra criatura, nada nos poderá separar
do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, nosso Senhor. É a grande profissão de fé. Pedro fez a sua profissão de fé: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Paulo está fazendo a sua grande profissão de fé nesse mesmo Jesus, que nos trouxe a fraternidade, a paz, que nos trouxe o projeto do reino de Deus, e que nós somos chamados, porque aceitamos e fomos batizados para sermos seguidores de Jesus Cristo, seguir o projeto de Jesus, e por isso nós recebemos a força do alto para podermos, e aí sim, sermos testemunhas, como foi a leitura que nós vimos no dia da ascensão. Nós sermos testemunha, e no seu nome, Jesus, serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês são testemunhas disso. Hoje nós precisamos ser essas testemunhas. E aí nos Atos dos Apóstolos, da festa da Ascensão, mas o Espírito Santo descerá sobre vocês e dele receberão força para serem as minhas testemunhas. Começando aqui em Jerusalém, vai para a Judeia, vai para a Samaria e vai até os confins da terra. Esse é o testemunho pela sua própria vida que Pedro e Paulo nos dão. Exemplo que, olhando para eles, nos dá força e nos dá coragem. Dentro do meu limite da minha vida, de uma maneira bem pequena, mas eu posso ser essa testemunha de promover a fraternidade, promover a paz, mesmo que encontro obstáculos e dificuldades, eu sei que Deus está conosco para nos ajudar a vencer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai